Olá, eu sou o Dr. Vicente e eu resolvi fazer esse vídeo para comentar um pouco sobre os efeitos colaterais do uso de testosterona e derivados de testosterona em mulheres. A primeira coisa que a gente tem que levar em conta sempre, e isso parece um clichê, mas a gente nunca pode esquecer, é a individualidade de resposta que cada mulher tem. Isso é um fator genético. Como tudo que a gente faz em estímulos medicamentosos, a resposta é muito individual e na parte hormonal é mais ainda. Então, obviamente, sempre vai ter mulheres que apresentam efeitos colaterais mais pronunciados, em doses menores, em doses até iniciais, e existem mulheres que têm uma tolerância bem maior a doses maiores. Isso é uma coisa relativamente imprevisível. Então, só fazendo mesmo para saber, testando a tolerância, sempre começando com as doses menores possíveis. Lembrando que tratamentos hormonais são tratamentos prolongados, são tratamentos contínuos. E sempre o erro principal em uso hormonal, em homens, mas principalmente em mulheres, é procurar resultados rápidos, já começando com doses mais altas. Isso frequentemente acarreta problemas de efeitos colaterais que acaba comprometendo o tratamento e em grande parte dos casos de chegar a ter uma interrupção do tratamento. Então a gente nunca pode esquecer que a individualidade é sempre o fator principal, e sempre testando as doses, sempre testando a tolerância às doses, aumentando as doses bem gradativamente, sem aquele anseio de ter resultado, de ter benefícios rápidos. Isso é sempre o mais importante de tudo. Infelizmente a maioria das mulheres, por uso inadequado, acabam começando com doses mais altas e acaba tendo uma incidência maior de efeito colateral. Então, vou comentar um pouco a outra coisa. De efeito colateral, além de ser individual, a apresentação deles também é individual. Como assim? Tem mulher que tem efeito colateral intenso em uma parte do corpo, por exemplo, que a voz apresenta uma rouquidão ou engrossamento de voz e rápido, com doses mais iniciais, relativamente rápido, enquanto a pele dela não apresenta nada de acne. Então não é que a mulher ela dá muito efeito colateral ou não tem muito efeito colateral. Isso é individual, tanto de mulher para mulher, quanto de parte do corpo que manifesta de uma para outra. Bom, então vamos comentar individualmente cada efeito colateral, vamos tentar iniciar pelos mais frequentes, e eu vou falar algumas coisas, particularidades que normalmente a gente lê só umas generalidades, mas na minha experiência eu vejo mais. Bom, primeiro efeito colateral é aumento de oleosidade na pele. Isso é uma coisa muito frequente, e sempre vale a pena lembrar que a mulher não pode simplesmente começar o tratamento e esperar que não vai ter nada de efeito colateral, porque vai ter, porque ela em menor ou maior grau, ela definitivamente vai ter. Isso porque o efeito colateral, na verdade, ele faz parte do efeito do medicamento. Não tem como, por exemplo, não tem como uma pessoa tomar um Dramin quando ela está com tontura ou com náusea e ela não ter nada de sonolência. A sonolência é um efeito colateral do Dramin, e a tontura e náusea é os sintomas que a gente quer combater. Então tem gente que vai tomar 30 gotas de Dramin e vai ter muita sonolência. Tem gente que não vai ter, tem gente que vai ter pouca sonolência, mas vai ter um pouco. Ninguém não vai ter nada de sonolência. Então, ou seja, não pode se assustar com um pouquinho de oleosidade na pele que vai ter. E essa oleosidade, dependendo da tendência individual da mulher de ter acne ou não, vai acabar entupindo os poros, e vai desenvolver acne, que pode ser comedogênica, que é a acne em forma de cravos, ou a acne em forma de espinhas, a acne pustulosa. E em graus mais avançados pode ter uma acne cística, mas os tratamentos para acne, tratamentos que podem ser feitos, que podem ser de vários graus, desde o grau inicial, com prevenção, com uso de adstringente, com uso dos medicamentos iniciais,
à base de peróxido de benzoíla para diminuir a oleosidade e a inflamação. Tem outros medicamentos aí à base de tretinoína por tópico, não o Roacutan. Então existe uma escala de medicamentos para acne que para minhas clientes eu passo essa escala de uso e isso costuma controlar bem. Então é um efeito colateral à acne que na enorme maioria das pacientes consegue se controlar com os medicamentos que temos disponíveis. Algumas pacientes particulares que têm uma sensibilidade maior, é necessário o uso de Roacutan, e o Roacutan, quando bem usado, apesar de ele ter uma fama de ser um remédio muito forte, de ter efeitos colaterais horríveis, ele é super bem tolerado quando ele é usado adequadamente. Ele funciona em doses menores, tem que ser feito sob orientação de um dermatologista, obviamente, mas não é drama nenhum ter que usar Roacutan. É muito frequente mulheres que fazem uso de testosterona e derivados ocasionalmente precisar do Roacutan em doses baixas, às vezes existem protocolos aí de usar Roacutan 2, 3 vezes por semana em dose baixa e vai super bem. Então a acne é um efeito colateral que na enorme maioria dos casos, mais de 95% dos casos, não é um empecilho de ter que interromper o tratamento com testosterona ou derivados. Bom, segundo efeito colateral, que é um efeito colateral também muito preocupante pelas mulheres, é a queda ou enfraquecimento de cabelo. Mulher não pode cair cabelo, né? É uma parte estética extremamente importante para a mulher, muito mais importante que homem. Homem, se tiver um pouco de queda de cabelo, problema nenhum, ou pouco problema, né? Mas mulher não dá. E isso é também, como tudo, mega individual a resposta. Os tratamentos que existem são tratamentos paliativos, não são tratamentos definitivos, mas costuma ter uma resposta boa também, né? Tanto o tratamento por via oral, os mais frequentes é o Pantogar e o Pillfood, ajudam bastante, mas não dá para esperar que vai tomar Pantogar e dali 2 semanas o cabelo vai ficar forte. Então, a resposta é bem lenta, mas na maioria das mulheres elas referem que tem uma diferença na força e na grossura do fio, que realmente reforça. Então, para as mulheres que sentem sensibilidade no cabelo, vale super a pena de já começar desde o início o tratamento com o Pantogar ou com o Pillfood, dependendo do caso, e tratamentos tópicos também. O mais usado é o minoxidil, para mulheres também, ajuda super também. Eu acho importante combinar o minoxidil que é o tratamento tópico. Às vezes a gente coloca junto com um pouquinho de progesterona tópica com o tratamento por via oral. Então o cabelo ele é muito individual. Tem mulher que nem precisa disso, que vai super bem, mas as mulheres que têm um fio mais fraquinho, um fio mais fininho, ou que antes de começar o tratamento com testosterona já tinha pouco cabelo, vale a pena começar o tratamento de proteção cabelo, além de que fortalece as unhas também, né? Mulher também tão importante quanto o cabelo, né? A unha forte, né? A unha quebradiça é ruim e fortalece muito as unhas também. Bom, terceiro efeito colateral que eu vou comentar, que é a mudança do timbre da voz. Lembrando que mulher não vai engrossar a voz de um dia para o outro. Então, normalmente o que acontece em mulheres que têm a corda vocal mais sensível à ação da testosterona é uma discreta rouquidão bem progressiva. E o único problema disso é que é um efeito colateral que não tem nenhum tipo de tratamento para prevenir. Então, mulheres que têm, e é frequente, né? Geralmente mulher que faz um abuso maior, a gente vê a voz engrossar. Mas em mulheres que fazem doses terapêuticas, que é o foco, de reposição para a saúde, né, não costuma ser um efeito colateral limitante também. É discreto, mulher que tem voz fina acaba nem acontecendo. Então é muito dose dependente também a voz. E uma das coisas que falam muito da voz é que a voz engrossou, depois ela não volta mais. Isso é uma meia verdade. Então, geralmente mulher que tem um grau de rouquidão, se for uma coisa que estiver incomodando ela e ela quiser voltar para a voz inicial, ela parando o tratamento com testosterona ou derivados,
a voz volta ao timbre que era antes. Lógico que isso vai depender do tempo que tomou testosterona, das dosagens, mas não é simplesmente assim uma coisa que a voz se engrossou, não volta mais, não é radical assim. Bom, próximo efeito colateral que as mulheres pode acontecer com o tratamento de testosterona é a hipertrofia do clitóris. Lembrando que o clitóris é um órgão muito sensível à ação da testosterona, tanto em termos de sensibilidade, né, fica muito mais sensível. Os estudos mostram que a incidência de orgasmo, de facilidade de chegar no orgasmo em mulheres que têm níveis de testosterona mais adequados é maior, ou seja, é um efeito que não dá nem para falar que é um efeito colateral, que é um efeito benéfico para a maioria das mulheres. E a hipertrofia de clitóris propriamente dita, ela não vai ocorrer de uma hora para outra. O que ocorre frequentemente, até em doses mais moderadas, é uma turgescência, é o clitóris ficar um pouquinho mais inchado, né? Não é uma coisa visivelmente agressiva, tem muita mulher que é muito preocupada com isso, né? De ficar uma coisa esteticamente feia, das pessoas repararem em vestiário, ou parceiro não gostar, mas nas doses de tratamento não costuma ser assim. Tem só uma turgescência que é relativamente visível e o aumento da sensibilidade, da frequência de orgasmos, ou seja, é um efeito que não dá para ser considerado efeito colateral, é um efeito benéfico. Próximo efeito colateral para a gente discutir é o aumento de pelos, né? E esse é um efeito colateral um pouco frequente, né? Em doses iniciais, em doses menores, o que pode acontecer frequentemente é um aumento da frequência de depilação. Ou seja, os locais que a mulher tem que depilar, ela percebe que ela tem que depilar mais. Mas o grande medo das mulheres é o quê? É um aumento na quantidade de pelo. Isso não acontece muito frequentemente, a não ser um local que é muito desagradável, que são os pelos do rosto. Então, pelo do rosto em mulher que faz tratamento com testosterona frequentemente aumenta, só que isso tem várias particularidades. Primeira, existem dois tipos de pelo. Um é o pelo terminal, que é o pelo grosso. Esse pelo é chamado pelo terminal. Esse pelo terminal frequentemente ele não cresce no rosto, de modo de barba, em doses terapêuticas. Eu só estou falando em doses terapêuticas. Se a mulher fizer um abuso, como algumas mulheres fazem, né, inadvertidamente, obviamente esse monte de efeito colateral vai acontecer num grau mais elevado. Então, em doses terapêuticas, não costuma ter um aumento marcante de pelo terminal, mas aparece alguns, ou seja, todas as mulheres que usam testosterona ou derivados, ocasionalmente tem que pegar uma pinçazinha aí, tira um ou outro que nasce mais grosso. Só estou explicando que isso acontece com todas, que às vezes a mulher fala para mim, doutor, está crescendo uns pelos grossos na minha cara. Acontece com todas, mas são poucos, dá para tirar na pinça e está resolvido o problema. Mas pode acontecer também, e é frequente, um aumento da quantidade e distribuição dos velos. Velos é esse pelo fininho, que na verdade em todo o nosso corpo tem, menos na palma da mão e planta do pé. Então nosso corpo todo é coberto por velos. Então toda mulher, quando ela se vê de pertinho no espelho, ela vê que ela tem, né? No busto tem velo, aqui no rosto, né? Aqui em cima tem também. Então ela vê, só que quando ela usa testosterona parece que ele começa a crescer. O que as mulheres fazem? Vão clarear o velo. Aí quando clareia o velo, o que acontece? Qualquer pelo do corpo que você jogar clareador, ele cresce um pouco mais. Todo mundo sabe disso. Então o velo cresce mais e fica mais visível. Então aí a mulher fala, poxa, mas eu vou fazer o quê? Então eu vou deixar ele escuro, que fica feio, ou vou clarear, que ele vai crescer mais. Então tem uma opção que geralmente as mulheres usam, mas que elas têm muito medo, que é o quê? Tirar esse pelo. Só que é o seguinte, para tirar esse pelo, que a mulher pode fazer? Normalmente não dá para tirar na pinça o velo, porque ele é distribuído inteiro, né? Aí a mulher já pensa em fazer depilação a laser no rosto, que é tudo que ela não deve fazer, porque a depilação a laser no rosto ela engrossa o velo. Então
além de, se for no velo claro que tá clareado, o laser não pega. O laser ele precisa do pigmento preto para ele penetrar na pele e fazer depilação. Se o velo está pretinho, na mulher não clareou, o laser até pega. Só que é uma incidência muito grande de transformação para pelo terminal. Todo mundo que faz depilação a laser percebe que tem alguns lugares do corpo que aumenta a quantidade de pelo. Então isso não é recomendado fazer laser no rosto. Então o que sobrou para a mulher? Ela tosar esse pelo. E tosar não é raspar. Até pode raspar. E não, aí a pessoa fala, pô, mas vai engrossar, tudo não engrossa. Velo, quando raspa, não engrossa. Aliás, nenhum pelo engrossa quando raspa. O pelo do braço, o pelo da barba, se você raspar, não é que ele cresce grosso. É que ele cresce, a pontinha do pelo da gente, do cabelo também. Se você pegar o seu cabelo, a ponta do cabelo é muito mais fina do que a raiz, do que o pelo perto da raiz. Por quê? Porque ele desgastou. Então o pelo, quando ele nasce, ele não desgastou ainda. Então ele nasce aquele toquinho que você passa a mão, ele está grosso. Só que a barba, se você deixar ela crescer também, a ponta vai desgastar. Mas então o que as mulheres devem fazer nesse caso? Pegar uma maquininha de tosar. Tipo essa maquininha de depilar, a Gillette tem uma que vende em farmácia, chama trimmer, né? Que é aquelas maquininhas de tosar pelo. E ela passa, tosou e o velo não nasce mais grosso. Isso aí demora uns 15, 20 dias. Isso é muito frequente, a mulher não comenta muito, né? Mas é o modo ideal de controlar isso daí. Só para falar que aumento de crescimento de velo no rosto é frequente, né? E isso a mulher tem que lidar com isso. Tudo que a gente faz na vida, a gente faz por quê? Na parte medicamentosa, porque a gente julga que o benefício supera o efeito colateral. Então por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque mulher costuma reclamar muito, né, de efeito colateral da testosterona, mas não quer parar a testosterona. Então o que a gente faz? Vamos combater os efeitos colaterais. Bom, e o último efeito colateral que eu gostaria de comentar é alterações menstruais. Tem muita mulher que usa testosterona com algum anticoncepcional junto, aí tudo bem, porque o anticoncepcional, a testosterona e os derivados não vão atrapalhar a eficácia do anticoncepcional, mas tem mulher que não usa e percebe que a menstruação fica totalmente desregulada, e fica mesmo, né? Na grande maioria das mulheres, o que acontece? Uma oligomenorreia, que é uma diminuição na quantidade de menstruação, que é até favorável, né? A maioria das mulheres querem ter o mínimo possível, se não tiver melhor ainda, de fluxo menstrual, que é desconfortável. Então, quando a testosterona está em níveis um pouco mais altos, tende ao estrogênio ficar um pouco mais baixo. O estrogênio é o hormônio que nutre o endométrio, então tem menos endométrio para descamar. Em alguns casos até a menstruação não desce, em vários casos também, depende da sensibilidade da mulher, da dosagem usada. E lembrando que quando a mulher não menstrua, não quer dizer que ela não está ovulando. Então tem que tomar cuidado, tem que ter outros métodos anticoncepcionais. Ou seja, a testosterona por si não funciona, mesmo que a menstruação não está descendo, como um método anticoncepcional. Bom, os principais são esses. Se alguém tiver alguma dúvida, conte comigo e eu espero ter ajudado.